Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Todo mundo chegando aqui. Nesse primeiro momento da manhã. Ótimo. Beleza. O Instagram avisando aí para todo mundo que a gente está ao vivo. Hoje, quinta-feira, tem aula no YouTube mais tarde, 9 da noite, de psicologia, né? Mas é claro que é um curso que não é só para psicólogo, então vocês já sabem disso, muita gente tem se beneficiado. Vamos voltar agora, junho, recomeçando, a gente volta com as aulas de psicologia, hoje à noite tem, beleza? E outra coisa também, só para vocês saberem, tô vendo que a Vicky tá aí, Vitória, que gravou o vídeo lá, inclusive, falando sobre a experiência dela no Eixo, que é o meu programa de imersão. Tudo bem, Vitória? Beleza. Tá lá no feed a Vitória, tá o Tarcísio lá também. O que acontece? Metade das vagas, a gente abriu, já tem 3 dias, né? Metade das vagas já estão tomadas. Então a gente já fechou metade das vagas. Tem mais uns diazinhos aí, né? Então corre, porque daqui a pouco vai lotar de novo, né, a turma. É impressionante. Dia 18 e 19, se eu não me engano, dia 18 e 19 vai ser a próxima turma do Eixo, tá? Que é o programa de imersão, programa de silêncio. Então, imersão em silêncio, né? O pessoal fica em silêncio, a gente faz eu faço algumas intervenções, vocês já sabem. E a experiência foi realmente incrível, foi muito boa, né? O pessoal que participou deu um retorno bastante positivo. Eu achei muito bom também, achei fantástico. E ainda estou lendo os necrológios de lá, uns exercícios, né, que o pessoal fez lá. E estou relendo, na verdade, agora para poder dar um retorno para eles. O pessoal tem paciência, eu sei, gosta de mim, tem paciência sempre. Então, beleza, então estão esperando lá um pouquinho, melhor esperar do que receber uma coisa assim de qualquer modo, né? Então, essa aqui é a ideia, beleza? Então, corram lá para fazer inscrição, né, se vocês quiserem. O valor do Eixo, o pessoal está perguntando aqui, 8 mil, se eu não me engano, se você pagar à vista, e 10 mil parcelado, tá? É por aí. Então depois você entra lá e vê e preenche lá a inscrição, e o pessoal da equipe já te avisa, tá? Então, beleza, vamos embora, vamos logo ao que interessa. Vamos ao nosso assunto aqui, ao assunto do dia. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E eu queria muito hoje que a gente meditasse sobre uma coisinha, que a gente pensasse sobre um assunto que é para que a gente não se torne pessoas rasas, pessoas superficiais. O que acontece é o seguinte, conversando com muitas pessoas ao longo desses anos, e no consultório, e tendo contato, né, com as pessoas, tem algo que a gente não pode deixar de perceber, e eu não queria que você apontasse o dedo para ninguém. Esse é um dos grandes truques da vida também, né? Eu não quero que você aponte assim, meu primo é assim, minha mãe é assim, meu marido é assim, minha mulher é assim. Francamente falando, isso não me interessa. Me interessa sobre você, entendeu? Eu quero saber, eu quero que você olhe para você, tá? Nesse momento agora, eu quero que você olhe para você nesse momento. E o que a gente podia era abrir assim uma guerra contra uma certa superficialidade. A gente podia abrir uma guerra contra uma certa natureza superficial do nosso espírito, contra uma natureza superficial das coisas que a gente fala. Então, muita gente mesmo, a maioria das pessoas acha que tem que ter opinião para tudo. Esse é o primeiro ponto, opinião para tudo. Tem que ter opinião para tudo. Olha, é como essa coisa do racismo agora que tá, né, volta mais uma vez e volta a tomar página das mídias, etc. A pessoa fala, Ítalo, fala disso, Ítalo, mas eu sempre tive amigo não sei o que, Ítalo, mas eu tenho amigo negro, tenho amigo índio, não sei o que, não sou racista, Ítalo, mas eu acho isso aí uma bobeira, Ítalo, também fazem racismo contra branco, então Ítalo é isso mesmo, tem a dívida histórica, tem que pagar a dívida histórica, tem não sei o que. Eu falei, presta atenção. Vamos lá, pessoal, eu não tô querendo, eu realmente nesse ponto não quero incitar nada, né? Nem uma super reação, nem uma sub-reação, não é isso, né? Nem fazer uma reação exacerbada ao assunto, nem você ficar passivo, faz se você quiser, como sempre. Eu só tô aqui falando, você escuta se você quiser. Eu não tenho nenhum poder que não seja isso, essa que é a grande verdade. Então, a grande questão é a seguinte, olha, o amor e o ódio, eles são fruto, na verdade, o amor e o ódio, eles são fruto, na verdade, de duas capacidades que a gente tem, que é a força e a convicção. E eu escrevi isso ontem, né, e algumas pessoas, passou despercebido para algumas pessoas não pegaram, assim, a essência da coisa, né, mas o amor e o ódio, eles são frutos de força e convicção. Então, o primeiro ponto é isso, olha, a pessoa profunda, a pessoa que não é superficial, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que odeia.
tá? Uma pessoa que ama, uma pessoa que odeia, uma pessoa que sabe amar e que sabe odiar. Saber amar e saber odiar, eles são como que um peso, eles são um peso da nossa balança vital. Então, se você não sabe amar, se você não sabe odiar, se você não tem a medida clara do seu amor, se você não tem a medida clara do seu ódio, provavelmente você é uma pessoa superficial. E para você poder amar e odiar na medida certa da tua biografia, na medida certa da tua existência, você precisa cultivar uma certa capacidade de força. Isso é uma coisa clara. Então imagina só a história dos mártires políticos ou dos mártires religiosos. Então imagina uma história de um sujeito que entregou a vida dele, saúde, obrigado, entregou a vida dele, né, por uma causa, entregou a vida dele por um ideal, ou então entregou a vida dele por alguém que ele amava. Essa pessoa que faz isso, é claro que essa pessoa tem duas características muito claras e muito marcadas. Saúde, obrigado. Essa pessoa tem duas características muito claras e muito marcadas. Essa pessoa que ela é forte, ela foi cultivando a força dela, a pessoa que ela não é superficial nesse sentido. Por quê? Porque, olha, você tem uma intempérie, existe uma ameaça, existe uma intempérie, existe uma dor, um incômodo. Bem, então a gente está usando aqui um exemplo limite, né, que é o exemplo dos mártires, o exemplo das pessoas que entregaram a sua própria vida. Então vamos lá, seja honesto agora e fale com toda sinceridade assim, hoje você seria capaz de entregar a tua vida realmente por algum ideal, ou por alguma pessoa? Essa é uma primeira pergunta. Olha, é uma primeira pergunta. Eu falei assim, olha, Ítalo, não sei, talvez pelos meus filhos, eu não sei também. Seja honesto, assim, é uma questão de honestidade. E quando o teu olho bater ali, naquela pessoa que talvez você ache que você é capaz de entregar a tua vida, fica ali por um tempo. Essa é a recomendação, é o conselho que eu te dou. Quando o teu olho bater em alguém que você consiga realmente pensar assim, não, eu consigo entregar minha vida por essa pessoa, isso é um grande exercício. Você fala assim, o que tem de diferenciado aqui nessa relação com essa pessoa, né? O que tem diferenciado nessa relação com essa pessoa que me faz pensar que eu sou capaz de entregar a vida por ele, que me faz pensar que eu sou capaz de fato de sangrar por ele ou por ela. E fique ali um tempo e descubra quais são as notas desse relacionamento que você tem, quais são as notas que aparecem ali. Por que diabos você acha que você é capaz, por exemplo, de entregar a vida ou de dar a vida, se necessário, por um filho, sei lá, né? Que talvez seja uma coisa que vem mais clara assim na nossa cabeça. Por que eu daria minha vida por um filho? Porque eu amo. Não, tudo bem, mas por que você entregaria a vida por ele? Tudo bem que você ama ele, mas por quê? Porque você tem a responsabilidade grande sobre ele, porque ele é indefeso, porque ele ainda não sabe reagir, porque, sei lá, você colocou ele no mundo, você se sente, mas por que diabo você daria a vida por ele? Por que diabo você daria a vida pelo seu filho? Por que você faria isso? Então por que você daria a vida... Por que você daria a vida pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, pelo seu... Olha, e você pode chegar a uma conclusão, que é uma conclusão que é muito dramática no final das contas, assim, que é uma conclusão que tira a gente de algum modo do nosso estatuto real de ser humano, que é o seguinte, olha, Ítalo, eu acho que eu não sou capaz de dar minha vida por ninguém. Essa é uma arma que você não tem, então. Saiba disso. Ser capaz de dar a vida por alguém, ou você achar que você tem essa capacidade, é uma arma a mais que você tem na sua vida. E não uma coisa a menos. É uma arma a mais que te dá mais, que te daria mais força, que te animaria a marchar por esse mundo em outros domínios. Então, o exercício meditativo dessa manhã, essa manhã vem com exercício meditativo, assim, ó, é de fato a coisa assim, olha, Ítalo, se eu me descubro incapaz de dar a vida por alguém, se eu realmente me descubro incapaz de dar a vida por alguém, mesmo quando eu falo assim, vou dar a vida por um filho meu, aí você começa a ponderar mil coisas, mas será mesmo que eu daria a vida por... eu daria a minha vida por alguém? Esse é um exercício de meditação. Fala, olha, se você não é capaz de dar a vida por... se você não é capaz... de se imaginar dando a vida por alguém, você não é incapaz de se imaginar sangrando por alguém, entenda uma coisa, o seu amor ainda é muito curto, você é uma pessoa superficial, e esse é o grande drama da existência humana, é o que a pessoa está perguntando aqui agora. Fala, olha, mas Ítalo, e se eu descobrir que eu não sou capaz de dar vida por ninguém, se não tiver uma pessoa para eu poder dar vida? Fala, olha, entenda, você de algum modo, se não tem essa pessoa ainda, ou se não tem esse ideal ainda, se não tem essa coisa ainda para você fazer, se você ainda não tem uma pessoa ou um ideal
ideal para você, que você seja capaz de dar vida, que você seja capaz de sangrar, se ainda não existe essa pessoa, sabe, você está vivendo abaixo ainda do estatuto humano, porque, em tese, o ser humano ele deveria ser capaz de dar a vida por qualquer um, por qualquer pessoa, por amor. Esse é um ponto, assim, que é um ponto extremo, no final das contas, né? É um ponto extremo. É um ponto que não vai ser exigido de todos, que nem todos nós vamos conseguir fazer, que não é todo mundo que vai conseguir fazer, mas as pessoas grandes, as pessoas de fato superiores, as pessoas de fato que estavam instaladas na vida humana, que estavam instaladas nesse mundo, que estavam instaladas aqui com toda a dimensão do que é o ser humano, essas pessoas, elas eram capazes de dar vida por todo mundo, porque tinham um ideal, porque tinham uma certa nobreza de espírito. Então esse é o primeiro exercício meditativo. Falou, olha, se você não é capaz de dar a vida por ninguém, eu faria uma recomendação muito grande para você, assim. Eu faria uma recomendação muito grande para você. Fica quieto. A tua opinião, de fato, ela é irrelevante. Eu sei que é meio duro o que eu tô falando, mas é assim, ó. Se você, de fato, você chega à conclusão de que você não é capaz de dar a vida por ninguém, ou você é capaz de dar a vida por pouquíssimas pessoas, assim. Olha, sei lá, um filho, 2, no máximo, assim, mais ninguém. Deixa eu te contar um segredo. O segredo ao pé do ouvido, um segredo de quem gosta de você, um segredo de quem quer o teu bem, quer que você pare de passar vergonha, quer que você pare de ficar fraco, quer que você pare Então, é um segredo que eu quero te contar ao pé do ouvido. Olha, as tuas opiniões, as coisas que você fala, as suas ideias, assim, elas são francamente irrelevantes. E é por isso que ninguém te ouve, é por isso que você não tem força, é por isso que você chega num lugar e as pessoas riem de você, debocham de você, é por isso que você fala e ninguém te ouve mesmo, ninguém te escuta, você tá entendendo? Essa que é a ideia, você é uma pessoa superficial. Você é uma pessoa superficial, ela não tem força. Uma pessoa superficial, ela fala e não é ouvida. Ela fala e não é ouvida pela esposa, ela fala e não é ouvida pelo marido, ela fala e não é ouvida pelos colegas de trabalho, ela fala e não é ouvida na comunidade, ela fala e não é ouvida na igreja. É uma pessoa que não tem autoridade alguma. Não tem autoridade nenhuma. Então a pessoa, você, no final das contas, quando você percebe assim, e aqui é a análise dos dois lados, você pode perceber que é o contrário, você fala o seguinte, olha, Ítalo, realmente eu sou uma pessoa assim que eu falo, as pessoas não me ouvem, eu fico nervoso com isso, porque eu falo e não sou ouvido, eu falo e sou uma pessoa que não sou ouvida. Eu falo, não adianta ficar nervoso. É porque é o seguinte, você fala e a tua fala, ela não tem força de convicção, ela não tem força de verdade. A tua fala é uma fala que ela vem vazia. Ela não está radicada naquilo que é mais central do ser humano, que é a capacidade de se dar para os outros, que se dá gravemente, se dá no limite mesmo da existência, da tua vida. Então é óbvio que ninguém vai te ouvir, mas isso é uma coisa clara. Isso é uma coisa muito clara. Você não vai ter autoridade nenhuma. Enquanto você não cultivar, né, a coisa da convicção e a força, eu vou te falar, a convicção e a força, elas são cultivadas em primeiro lugar, diante daqueles que é fácil da gente enxergar. É muito difícil a gente ter convicção e força. Preste atenção nisso aqui. É muito difícil a gente ter convicção e força diante de ideias. É muito difícil você ter convicção e força diante de ideias. Fala, Ítalo, mas é a religião, não é uma ideia? Fala, olha, francamente falando, a tua religião no caso, 70%, 80%, 90% do brasileiro é o cristianismo. Que não é uma ideia, você concorda? É uma pessoa. Que é o Cristo que encarnou. Então até isso corrobora o que eu estou falando, né? Até isso corrobora o que eu estou falando. Você não vai ter convicção e não vai ter força diante de uma ideia, mas diante de uma pessoa. E não é à toa que, bem, na tua religião em concreto, inclusive, o Deus se encarnou é uma pessoa. Mas é claro que é isso, porra. Seria muito difícil você ter uma religião diante de uma ideia. A tua religião é só uma ideia? Porra, francamente falando, é muito duro pra você. Eu tenho pena, você tá ferrado, você tá entendendo? Você tá frito, você não consegue ter convicção e força diante de uma ideia. É muito difícil. Pra se chegar a ter convicção e força diante de uma ideia, você precisou fazer um cultivo muito forte, muito seguro, muito sereno, de muitos anos, dessa mesma convicção, dessa mesma força diante de pessoas. E no limite, o que eu tô dizendo é isso. Você é capaz de dar a tua vida, você é capaz de morrer por alguém? Se você não é capaz de dar vida, você é capaz de morrer por alguém, conselho de irmão, conselho de amigo, conselho de pai, cala a boca. Cala a boca, entendeu? Você fica quieto. Fica quieto, não expresse a sua opinião. Você tá entendendo? Não expresse a sua opinião. Porque a tua opinião, ela é um sintoma, ela é mais um sintoma do que um aviso, na verdade. Ela é muito um sintoma. Eu tava falando aqui do eixo, né? Da imersão do eixo, tá, né? Então o pessoal fazendo, tinha um monte de gente lá na primeira turma, a segunda turma metade dela já tá lotada. E aí a gente botou lá os testemunhos de algumas pessoas, né? A gente pegou o testemunho de algumas pessoas ali,
de algumas pessoas participarem. Então tá a Vitória aqui, tô vendo que a Vitória tá online aqui até agora com a gente, assistindo a live da manhã. Então a Vitória, ela fez lá um testemunho, do que foi o eixo para ela, do que foi. E algumas pessoas, a maior parte das pessoas comentou coisas muito boas ali embaixo, né, no feed, comentou coisas muito boas ali embaixo. E algumas pessoas, pouquíssimas, mas algumas pessoas bobonas, claro, assim, mas isso aí é muito caro, isso aí tá extorquindo você, tá falando umas merda dessas, assim, umas bobeiras que não tem nada com nada. Falei, olha, francamente falando, essa pessoa, ela não é essa pessoa que fala uma bobeira dessa, né, ela não é forte e ela não tem convicção. Ela não pode ter convicção. Por que ela não pode ter convicção? Porque ela não fez o eixo, ela não conhece a porra, ela não sabe. Ela não fez, ela não sabe do que se trata. Então do que ela está falando? Do que ela está falando, meu Deus do céu? Agora, quantas vezes você não faz a mesma coisa na vida e outros pontos? Do que você está falando? Você sabe? Essa grande questão agora que está aparecendo, todas as vidas importam. Ou então, a vida dos negros importa. Olha, vamos lá, isso é uma discussão muito ampla. Provavelmente você não tem ideia de onde está vindo essa questão. Você não tem ideia mesmo. Você tem assim, uma ideia genérica. Mais ou menos, coisa assim, claro que as vidas importam, né? Acho que sim, então tudo importa, eu tô na dúvida, mas acho que sim. A cabeça tem uma confusão sem fim, uma confusão assim dos diabos, uma confusão do tamanho do mundo, você tá entendendo? E por que você precisa se manifestar sobre isso? Isso é uma pergunta, você não tem convicção nenhuma, você não pensou sobre a coisa, é isso aí, é uma imaturidade total, é uma imaturidade sem fim. Ficar se manifestando sobre esses assuntos, francamente falando, a tua opinião, assim, você é massa de manobra, entendeu? Você é um bobão, você não sabe nada. Pra que você está falando sobre isso? Pra que você está falando sobre isso, entendeu? É uma pergunta, é uma pergunta. Pra que você está falando sobre isso? Né? Pra que você está falando sobre isso? Então, francamente falando, você não é um radialista, você não é uma pessoa... Você não é um radialista, você não é uma pessoa de televisão, você não é uma pessoa de mídia, você não é um escritor, você não é um formador de opinião. Por que você precisa se manifestar sobre isso? Tem tanta gente que é isso, não tá falando nada. Você tá entendendo? Vou ser sincero contigo. Essas lives da manhã são muito importantes por isso, você tá entendendo? Porque é o seguinte, vamos ser um pouco desse burburinho generalizado que o dia ele chama a gente de algum modo, né? O dia ele já chama, ele já convoca a gente de algum modo. Para se posicionar, para se manifestar, para fazer parte de um partido, fazer parte de outro partido, para ter ideia, para não sei o quê. Pessoal, graças a Deus a gente está aqui de manhã, de 6h40 às 7 da manhã, de 6h40 às 7 da manhã, né? Estamos aqui e vamos dar um pouco assim, vamos dar um passo atrás nessa superficialidade de viver, essa superficialidade que a vida tem sido, e vamos tentar aprofundar um pouco. Olha, você não precisa ter opinião sobre tudo, você pode ficar quieto. Né? Você não precisa ter opinião sobre tudo, você pode ficar quieto, você não precisa se manifestar. Encontre uma pessoa para amar, né? Assim, encontre uma pessoa para amar mesmo, e fique ali dentro até você entender que você é capaz de dar a vida por aquela pessoa, até você entender que você é capaz de dar a vida por aquela pessoa. E eu vou te dizer quando você é capaz de dar a vida por aquela pessoa, quando você está vulnerável. Quando você de fato está vulnerável, quando você botou todo o teu coração na mesa e você vai fazer as coisas por aquela pessoa, não importando o quanto ela vai te retribuir, não importando o quanto ela vai te entregar de volta, não importando. Você tá, é aí que você entende que você de fato é capaz de sangrar por alguém. Quando você de fato é capaz de sangrar por alguém. E essa é uma força, preste atenção, essa é uma força que é, de fato, hoje em dia, infelizmente eu vejo isso já há muitos anos, já é uma força que não é cultivada, que não é cultivada por todos. Que não é cultivada por todos. Ela não é cultivada por todos por quê? Porque todo mundo quer ter segurança nas relações. Isso vai te levar a um tipo de relação muito superficial. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto central da história, né? Você vê, olha, o próprio exemplo, a gente estava falando dele aqui agora um pouquinho atrás na live, o próprio exemplo dele, assim, de exemplo de amor, é isso, olha, a pessoa que ama, então, a pessoa que ama e se entrega, a pessoa que ama e se entrega se entrega antes, se entrega primeiro, ela toma a dianteira, ela é capaz de amar antes, ela pode amar antes, ela se declara um amor, se declara um amante antes. Eu vou amar e vou entregar tudo, a pessoa não está entendendo nada, olha só, vamos lá. Um filho mesmo, olha que coisa
Olha que coisa tamanho, olha que coisa tremenda, olha que coisa impressionante. O meu filho, por exemplo, Ângelo, ele tem, sei lá, são 11 meses. Faz um ano daqui a pouquinho, né? É muito interessante você pensar sobre certo aspecto que tudo que a gente faz por ele, ou tudo que eu faço por ele, tudo que a gente faz por ele, ele vai esquecer. Ele não vai lembrar de nada. Nada. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, nada do que foi ver. Ele vai ter a vida dele, ele não vai reconhecer, ele não vai lembrar, ele não vai saber de nada. Ele não vai saber de nada, você tá entendendo? Ele não vai lembrar de nada. E por que você faz a coisa? Você faz a coisa porque você ama. Você faz a coisa porque você ama. Tá totalmente vulnerável. Você vai fazer a coisa, você vai lá se dedicar, vai trabalhar, vai dar as coisas pra ele e francamente falando, não faz. Assim, não é que não faça diferença, alguma diferença deve fazer, mas ele nunca vai reconhecer essa diferença, ele nunca vai falar isso. Você já falou isso pro teu pai? Mesmo que você fale, você não tem dimensão da coisa, você não lembra. Teu pai fez as coisas por você, tua mãe fez as coisas por você, você não tem ideia de nada do que ele fez, entendeu? Mas ele fez, eles fizeram assim mesmo. Eles fizeram assim mesmo. Pô, é isso. É isso, é claramente isso. O próprio, a gente tá falando dele agora, um pouco antes na live, assim, ó, o próprio Cristo, ele pegou e morreu na cruz, ele morreu, porque ele tá totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável por quê? Porque tinha força, tinha convicção, tinha amor. Falou, então pronto, essa é um pouco a história da humanidade, essa é um pouco a história da nossa vida. Você só ganha força, só ganha autoridade, só ganha força quando você encontra esse lugar claro de encontrar uma pessoa e falar assim, eu vou me dedicar pra essa porra dessa pessoa até o fim. Eu vou me dedicar pra essa pessoa até o fim. Aí você começa a ter uma certa autoridade, a tua vida começa a encaixar, você começa a ser ouvido, as coisas começam a fazer sentido. O próprio Vitor Frankl falava isso. Para você encontrar o sentido da vida, um dos 3 pontos do sentido da vida é você amar uma pessoa. Mas amar uma pessoa de que modo? Deste modo que a gente está falando. Desse modo que a gente está falando. Então, esse é o primeiro exercício meditativo. Olha, você tem uma pessoa assim que você consiga dar a vida por ela? Se não tem, de verdade, essa é tua. Isso deveria ser top one. É prioridade assim, nos próximos 2, 3 anos. Nos próximos 2, 3 anos, conseguir cultivar um coração aí dentro capaz de ser assim para alguém. Se você ainda não é capaz de ser assim para alguém, se você não tem essa capacidade ainda, de ser assim para alguém, fala, olha, não começamos a história. Não começamos o jogo da vida. Então, esse exercício meditativo que tem que ser tatuado no teu peito. Se você é capaz de ser assim para alguém, se ainda não entenda, a tua vida de algum modo não começou. Você ainda está à margem do sentido da vida. Né? Você ainda está à margem do sentido da vida. Beleza? Então é isso. Fique com Deus, um abraço e nos vemos amanhã, 6h40. Valeu. Tchau, pessoal.